Oi lá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre o causa que o Felca levantou, né? Como eu gostaria de dizer que ele levantou a bola sobre o assunto, mas cabe a nós chutar, né? E nada melhor do que alguém que já passou por isso na infância. E eu acho que se você quer, né, resolver tal questão, tal problema, não vai ser perguntando para um influenciador, não vai ser perguntando para um psicólogo, sociólogo, filósofo que vai lhe responder essa questão, né? Se você quer realmente tentar resolver essa questão, pergunte para quem realmente foi abusado na infância, para quem realmente sofreu essa questão na infância, não só a questão da exposição, mas propriamente a questão, né, do abuso em si, e pergunte para essa pessoa como é que ela sobreviveu, né? Claro, muitas das pessoas que sofreram por isso ainda sofrem com isso até hoje, mas tem algumas como eu que conseguiram superar, né? E se você quer realmente ajudar os jovens nessa trilhagem, você deve perguntar para as pessoas que já passaram por isso e conseguiram superar sozinhas, né? Porque ainda mais se formos ter que esperar alguma resposta da sociedade para que resolva isso, deixa eu ver aqui, já estamos esperando há milhares de anos. Não sei se vocês já perceberam, mas as coisas que acontecem com os jovens não é da modernidade. Essas coisas que acontecem com os jovens já acontecem há milhares e milhares e milhares de anos. Eu não sei o quão grande vai ficar isso daqui. Eu também não tenho muita minha preocupação. Também não estou me preocupado muito com a qualidade. Também não sei se o áudio vai estar bom, o vídeo, a qualidade vai estar ruim. Mais uma coisa eu posso garantir. Eu vou ter prudência nas minhas palavras. Principalmente porque, ao meu ver, o Felca foi bem sensacionalista no assunto. Principalmente se ele queria evitar de alguma maneira com que as pessoas tivessem gatilho sobre ele, né? Então, você colocar trilhas sonoras meio dramáticas e você botar imagens meio perturbativas e, sabe, isso aí dá gatilho em muita gente, né? Então, acho que você tem que ser um pouco mais, né, coerente e prudente, mas aí vamos decorrer sobre esse assunto um pouco mais adiante do vídeo, beleza? Mas vamos lá. A princípio, né, quem é o culpado, né? Acho que é a primeira coisa, né? Quem é o culpado dos jovens, a exposição dos jovens na internet? E não só isso, mas também o abuso que os jovens sofrem há muito tempo, né? Se formos considerar primeiramente a priori a questão da modernidade, eu te garanto que não é o Facebook que é o culpado, ou, né, a Meta, né, como a gente costuma chamar, ou as outras redes sociais. E também não são só os pais que também são culpados, né? Isso acontece já há muito tempo. É um problema, como a gente diria, como racismo. É um problema estrutural, né? E a gente deve tratar como, né? E não, mesmo que a gente vá cobrar redes sociais como o Facebook, tomar alguma atitude, alguma providência em relação sobre, primeiro você não vai conseguir, porque eles têm os melhores advogados do mundo e eles faturam bilhões à custa desta calamidade que eles fazem com os jovens, né? Então, no final das contas, o Facebook está ganhando bilhões com isso, né? E a gente está aqui batendo papo, né, se isso é ético ou não, né? Se isso é correto ou não, se isso é moral ou não, né? Mas... E também, propriamente, se a gente se unisse, se juridicamente não dá para resolver, sei lá, a processão do Facebook, as Meta, o YouTube, essas pessoas aí que desde sempre, né, expõem jovens na internet, nunca protegeram realmente, a gente deve se perguntar, né? Bem, então vamos fazer sei lá, um cancelamento. Talvez um cancelamento poderia resolver alguma coisa, né? Um cancelamento das redes sociais, um cancelamento de um monte de gente aí que pratica o mal e tudo, mas também o cancelamento por si só não vai emplacar nada, né? A gente vai acusar pessoas que realmente, né, tenham realmente problemas, talvez vão ficar em cima e dar pressão em governos, em instituições, mas o real problema continuará existindo, infelizmente continuarão pessoas praticando crimes com os jovens, né? E apenas um cancelamento não resolveria, né? Uma pergunta muito interessante que a gente deveria se fazer é por que um país como o Brasil, por exemplo, tem uma hiperexposição desses jovens na internet, né? E isso eu te garanto, né? Se você pegar não só, né, um dado em relação a não só a exposição, mas a pedofilia propriamente dito, você pegar
né, o primeiro lugar dessa lista e do último, qual que é a maior diferença? E esse é um questionamento que eu faço para vocês. Em um país que sofre de pedofilia, vamos ter uma lista de top 100. Qual que é a diferença entre o primeiro e o centésimo? Bem, a diferença entre o país que mais sofre pedofilia para o último, é claro, é a educação. Isso não preciso nem me dar ao trabalho de realmente pesquisar para averiguar se é isso mesmo, tenho certeza. Se você pesquisar lá os países que mais sofrem com pedofilia, o nível de educação é muito mais baixo. Pegar uns países que têm uma educação maior, o nível de pedofilia é menor. Isso é óbvio. Né? E agora, mas por que isso acontece? Né? Principalmente porque os jovens necessitam de instrução, mais do que qualquer outra coisa. Da mesma maneira que existem campanhas contra drogas nas escolas, né, dos jovens, né? A gente, nem que esse problema, né, não se compare ao que realmente acontece, né? Então a gente deveria falar-se sobre isso nas escolas, deveriam ter campanhas falando sobre, conscientizando as pessoas, os jovens, sobre a exposição na internet, né, sobre casos de pedofilia e tudo, né? Então, assim, isso, primeiro que a própria palavra por si só tem que deixar de ser, né, ter um misticismo por trás, ter um tabu por trás, né? Como que a gente vai resolver algo se a gente considera esse algo um tabu, algo que não se deve ter falado, algo que deve ser evitado, algo que deve ser negligenciado, né? Se é que se acontece, né? Eu acho que nós, pessoas de bem, temos mais do que a obrigação de expor mesmo, entendeu? E disso eu parabenizo o Felca pela coragem de ter se exposto, mesmo que às vezes com um ímpeto um pouco a mais em relação à produção do conteúdo. Eu sei que parte ali também há um pouco de influência do editor também, que pode ter cometido um certo deslize ou ter exagerado um pouco mais no salzinho ali, né? Um pouquinho, exagerou um pouquinho ali, né? Mas tudo bem. Parabenizo a psicóloga. Acho que esse foi o auge do trabalho. Talvez apenas esta parte já resolveria o assunto, né? Mas você realmente talvez quis levantar a bola, né? Talvez a gente tenha que deixar a bola meio quente, né? Compreensivelmente, mesmo que tenha sido sensacionalista, realmente as pessoas estão falando sobre o assunto. Né? Agora eu quero saber se que tem alguém a nível para falar sobre. Né? Mas vamos lá, a gente está fazendo isso pelos jovens, isso não é... Isso é principalmente pelos jovens, né? E pelas crianças de cada um de nós aqui, adultos, que também muitos já passaram por isso. Né? Um país que tem um QI de 70, como o Brasil, infelizmente é compreensível com que o nível de pedofilia seja um pouco mais elevado. Né? Por quê? Porque a educação é uma arma. O conhecimento é a maior arma que o bem tem. Né? E se os jovens não estão carregados de conhecimento, não estão carregados de instrução, os jovens não conseguem se proteger contra essas perversidades do mundo. Né? E a gente poderia falar, não, mas aí então a culpa é dos pais que não educaram os filhos. Né? O problema é que os próprios pais, em muitos desses casos, são os próprios criminosos. Né? E eu lhe pergunto, ora pois, nós não pagamos impostos para ter educação, né? E acho que o papel da educação é educar, né? Então nós gastamos bilhões, se não trilhões de dólares, de reais todos os anos para educação, e a gente não tem nenhuma conscientização de rede social, de internet, de abuso, de tudo isso para os jovens. Eu lhe pergunto, e o questionamento que todos nós deveríamos estar fazendo, o que é que está sendo ensinado então na escola? Porque um ser humano para se educar, um ser humano para ser educado, ele tem que seguir certas coerências. Né? E não aprender a viver em sociedade. Né? E às vezes, para você aprender a sociedade, você tem que ter múltiplas habilidades. Na verdade, tem que ter múltiplas habilidades para conviver na sociedade. Né? Então, apenas a matemáticazinha, o português ali, né? A química, a física, né? A geografia, as ciências ali, às vezes não é o suficiente para um ser humano aprender a viver em sociedade. Eu acho que, né, todos nós adultos que temos um pouco de consciência social já conseguiu identificar isso, né? Todos nós, eu acho que a grande maioria de nós que se autoeducamos,
né? A gente não dependeu do que é da escola para nos dizer o que é certo e o errado, ou melhor, para nos ensinar o que é o discernimento, né? Ou o que é critério, né? Ou, como Jesus diria, né? Separar o joio do trigo. Né? Creio eu que nós, grande maioria de nós, aprendemos em casa ou aprendemos com a própria vida. Aprendemos por conta própria, aprendemos, né? Se autoeducar. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E grande papel do que nós estamos fazendo aqui é educar, né? Não só educar os jovens, mas também educar os velhos, né? A como lidar com essa situação. Que antes de tudo não adianta vir falar com urgência, porque isso diminui o caso. Isso acontece há muito tempo. Entendeu? Somos descendentes de negros, escravizados, indígenas e africanos. E ainda hoje somos tratados como tal. Todo ano, todo mês, toda semana, todo dia, uma criança brasileira ou de outros lugares viram escravos sexuais para tais pessoas, né, que tanto nos consideraram escravos africanos, índios. Então, todos os dias uma criança nossa é levada para a Europa para ser usada como escravo sexual. Todos os dias. Para quem já viu um pouquinho da operação policial lá, a Polícia Federal lá nos aeroportos, sabe do que eu estou querendo dizer. Né? Precisamos educar os nossos jovens. E antes de tudo, falar disso sem medo. Né? Eu estou lendo aqui, mas né, falar disso um pouco sem medo. Entendeu? Temos que ter atitude para poder dizer isso, principalmente para os próprios pais, né? Poderem conversar essas coisas com seus filhos sem tabu, sem considerar o assunto como, né, como algo irrelevante ou algo, né, que não é o momento, não é a hora, não é assim, muito pelo contrário. Né? Porque eles são as vítimas, né? E eles têm mais do que saber como se proteger ou como lidar com essa situação, ou até mesmo se porventura acontecer, como muitas mulheres na fase mais, né, adulta vai acontecendo outros tipos de abuso, né, para justamente conscientizar o jovem de entender que isso é errado, isso não deve ser feito, e também buscar ajuda, né, buscar ajuda com os pais, buscar ajuda com a família, buscar ajuda, né, psicólogo, e procurar religiões, igreja, qualquer coisa, para você se orientar. Não considerar isso como algo normal. Eu acho que a nossa sociedade falha quando a gente considera isso como comum ou algo normal. Entendeu? E aí é que tá, é o ponto do discernimento que lhe falta. Né? Nós temos cidadãos que não conseguem ter critério, que não conseguem ter discernimento, que não conseguem diferir o bem do mal, não conseguem diferir o certo do errado, não conseguem separar o joio do trigo. Uma pessoa que não tem o critério, não tem o discernimento, ele vai cometer muitos deslizes na sua vida. Principalmente cair na boca do leão, cair na boca do mal. Estão criando uma trilhazinha ali pra você, um pedacinho aqui, um negocinho aqui, pá, e tu vai indo, até que pá, te pegam. E aí tu não sabe o que fazer. Por quê? Porque você não conseguiu identificar os sinais. Uma mulher, às vezes, que tá numa festa, olha pro lado, olha pro outro, fala, gente, tem alguma coisa errada. Aí olha pro cara lá, o cara tá meio forçando a barra com a outra mulher, o outro cara ali tá perseguindo, o outro cara fala, mano, que não é o lugar pra mim. Entendeu? E vaza, se protege. Conhecimento é a maior arma que o bem tem. A partir do momento que a gente se esconde e evita falar sobre isso, a gente permite com que as perversidades, as pessoas que querem praticar o mal se apossam deste assunto e façam o que bem entender, que é o que não acontece na nossa sociedade hoje. Convenhamos, a sociedade não tem nada de libertinagem. Não é uma questão de libertinagem, né? A nossa sociedade é muito libertina, né? Por isso que as coisas acontecem. Não, a nossa sociedade é baixo nível intelectual e é por isso que essas coisas acontecem. Né? Porque você manipular, doutrinar e controlar uma criança, um jovem com um baixo nível intelectual, que não tem discernimento entre o certo e o errado, é a coisa mais fácil do mundo. Você dá uma balinha para a criança e a criança, balinha. Mas aí o pai ensinou, ele lembra do pai, nunca aceite nada de estranhos. Ele fala, putz, não, eu acho que isso aí é coisa furada.
sei lá, um cara para de carro, chama a criança pra oferecer carona, tá ligado? Meu pai falou, minha mãe falou, pra nunca aceitar carona de estranhos. E aí você começa a discernir. Aí vão ter aquela discussão. Não, mas educação não é papel da escola, educação é papel dos pais e tal. E beleza, tudo bem, eu entendo, mas discernimento e critério não é algo só dos pais de ensinar, não. Quem tem que ensinar discernimento e critério é as escolas, é a sociedade, são os professores, são os religiosos, os espiritualistas. Né? Acho que o conceito mais completo, eu diria, e talvez eu diria até o mais complexo de toda a filosofia que eu já estudei na minha vida, é o Yin Yang. Yin Yang, né? A bolinha lá com preto e branco, né? Yin Yang, né? Acho que é Yin Yang, né? A gente é a partir dele que a gente começa a compreender, né, muitas das coisas. Então, assim, até a própria religião, né, até a própria, né, tem o papel e a obrigação de educar a sociedade. Não é algo que está apenas inerentemente aos pais, né? E também às escolas, propriamente, porque as escolas têm a obrigação, sim, de educar e de ensinar discernimento. Se acontecem coisas assim, é culpa das escolas. Porque nós pagamos trilhões de reais todos os anos para educar os nossos filhos e, bem, é isso que acontece. Aí eu lhe pergunto, será que estamos educando nossos jovens corretamente? Ou será que essa exposição da internet e, de certa forma, consentimental de algumas partes ali dos jovens, será? Será que estamos educando corretamente mesmo? Será que um jovem estudioso, sabe, um jovem que teve a oportunidade de ler bons livros na infância, aula de filosofia, um Machado de Assis, poesias, e, né, o cara sabe, né, pensar, né, já viu muitos filmes de qualidade. Você acha que um jovem, né, instruído, não precisa nem ser educado, instruído, se permite chegar a esse ponto, cara, de ter que às vezes se ultrajar, né, nas redes e ter que se contentar, né, em admitir que quanto mais partes mostra, mais, né, view você adquire. Isso não tem preço, cara. Isso é inegociável. Entendeu? E como diria a Bíblia, né, nosso corpo é um templo, né, e nós devemos tratá-lo como tal. Né? E talvez só isso já bastaria se as pessoas entendessem. Um problema é que às vezes não é nem apenas entender, mas é realmente aprender. Isso é o papel da educação. Né? Os jovens às vezes até compreendem, mas eles não aprendem e não praticam. Se não aprender e não praticar, não adianta. E aí que entra a filosofia. Porque a filosofia é um guia de vida, né? É um manual de como se viver a vida, entendeu? É uma premissa para se viver a vida, é um viés para se levar a vida. Né? E a partir dele você constitui diversas outras aprendizados e que vão lhe complementando para com que você tenha realmente uma seguridade e sua liberdade garantida, não por direitos, não por, né, por dinheiro, por trabalho, por qualquer outra coisa que você acha que garante a sua liberdade. Se você quer saber o que realmente garante a sua liberdade, o que realmente garante a sua seguridade, a sua segurança, a sua saúde, o seu bem-estar, tá aqui. Tá dentro de você. Um homem que está feliz consigo mesmo é um homem feliz. Então você primeiro tem que aprender a se amar, a se conhecer, a ser feliz consigo próprio, para você realmente poder se considerar um homem feliz. Entende? Não vai ser algo externo que lhe vai lhe trazer a felicidade. É algo interno. E isso vale para tudo. Não é algo externo que vai te trazer segurança. É algo interno. Não é algo externo que vai te trazer liberdade. É algo interno. Começa pelo interno. Talvez, quem sabe, com o tempo não aflora para o mundo exterior a tal liberdade. Mas para isso há um tempo de trabalho, de desenvolvimento, de crescimento, até surgir a florzinha da liberdade. Surgir a florzinha da justiça. Que é um pouquinho que eu estou tentando fazer aqui com vocês hoje. Entendeu?
Então, assim, eu sofri com isso lá atrás. E isso foi vindo crescendo comigo. Eu fui crescendo com isso. Fui lá lidando com essas coisas. Até o ponto que eu realmente tô aqui. Me comprometendo a tentar ajudar o próximo em relação a esse assunto. Tentando florescer aquilo que muitas vezes está tanto tempo guardado dentro de mim. E com os conhecimentos que eu adquiri durante a vida, tentar instruir da melhor maneira possível. As pessoas que principalmente sofreram com isso. E as pessoas também que praticam e as que negligenciam, né? E as que, né, passam pano. Entenda como quiser. Se vocês me permitem, eu vou até beber um copo de água. Que não é um copo, uma garrafa. Se vocês me permitem, vou dar uma introdução. Claro que eu não... O que eu vinha de falar um pouco sobre a filosofia é justamente sobre isso, né? Filosofia é um manual de vida. A gente tem uma escola, né, em todo o país, né, licenciada pelo MEC, né, licenciada pelo governo, né? O governo vai lá e fiscaliza, tem que ser isso, tem que ser assim, não, beleza, tal, assim, né? Mas cadê a filosofia? O pai das ciências, o pai da ciência já é o suficiente. Cadê a filosofia nas escolas? Cadê um jovem de entender o que é certo e o que é errado? Cara, a gente mora no Ocidente, não sei se vocês já perceberam isso. Tipo, lá o Oriente, lá um pouco do que eu conheço, né? O budismo, né? Eles já ensinam ali na própria religião, né? Você aprende o conceito do yin e yang e tu já com... né? Nossa, tu já... Acabou. Você aprende o conceito do yin e yang, tu já... né? Tu já aprende muita coisa na sua vida, cara. Mas assim, nossa. E a gente aqui do Ocidente, cara? Porra, cara, o que a gente tem, assim, não, com todo respeito a Jesus e tal, né? Cristianismo, bah. Cara, o que a gente tem, cara? Porque assim, papo reto, até onde eu sei da história do Ocidente, o que a gente tem veio das escolas filosóficas de conhecimento, grande parte da cultura ocidental, do conhecimento ocidental, né? Graças a Deus, porque pelo menos a gente tem um viés, a gente tem um caminho, um guia, né? Uma luz a seguir ali, mesmo que, né? Um caminho, cara, do que é certo, do que é errado, do discernimento, do critério, entendeu? É a filosofia ocidental. Platão, Aristóteles, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá, cara. E vai, para mais, meu Deus, quanto filósofo tem e a gente não aprende nenhum, cara. Aí você cria pessoas que são literalmente inocentes na sociedade. Inocência pelo justo fato, não de cometer crime, mas justo fato de bobinho. Inocente, não sabe o que acontece com o mundo. Passa à frente de uma criança passando fome e nem sente compaixão por isso. Não sente empatia por isso. Eu falo, cara, como é que uma pessoa passa por uma criança que passa fome e não sente empatia por isso? Entendeu? Ou pior, a sociedade, né, entra num estado de calamidade, desde qualquer outro mil problemas você pode me referenciar aqui, como símbolo de exemplo, e as pessoas simplesmente acordam de manhã, às 6 horas, 7 vai para o trabalho, 8 vai para o trabalho, e volta lá às 5, 6 horas da tarde, e não quer nem saber o que acontece na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Mas aí depois vem reclamar. Aí eu falo, mas você não se pronuncia, você não se pontifica em ajudar, você não faz nada. Ou até pior, as pessoas não têm nem opção, às vezes, de sequer fazer alguma coisa, porque elas estão presas nesse sistema. A pessoa trabalha o dia inteiro, trabalha a semana toda, a pessoa está cansada, velho. A pessoa acha que ela tem cabeça para usar para alguma coisa em prol do bem comum? Aí você me pergunta, mas por que a sociedade tem esses problemas? Nossa, mas por quê, né? Ninguém se responsabiliza pela sociedade. Nós terceirizamos as nossas responsabilidades. Nós terceirizamos o que é nosso por direito. Nosso bem-estar, o meu bem-estar, tem que ser assegurado e eu tenho que lutar por ele. Não posso simplesmente autorizar com que injustiças ocorram na minha frente e eu não procure melhorar, não procure ajudar, não procure, né, levantar e resolver a parada.
Não ser negligente. Vocês não são só negligentes com os jovens. Vocês são negligentes em tudo. Em tudo. Porque vocês não só vendem seus corpos, não. Vocês vendem seus corpos. Vocês vendem seus tempos. Você vende seu tempo, seu corpo. Você vende a sua alma. Enquanto você poderia estar gastando o seu tempo para ajudar o próximo, enquanto você poderia estar gastando o seu corpo para ajudar o próximo, enquanto você poderia estar gastando a sua alma para ajudar o próximo, você está pegando tudo isso e trocando por migalhas, ou a gente costuma chamar R$2.000, rendimento médio do brasileiro. Mas por que carambas que acontece? Os jovens estão sendo expostos na internet. Por que caramba os jovens estão sofrendo pedofilia? Os jovens estão sendo estuprados e abusados? Ah, por quê? Porque você paga trilhões e trilhões de reais todos os anos para responsabilizar alguém, terceirizar a sua responsabilidade de todos esses fatores, e esse mesmo alguém não resolve. E você, como aquele que paga essa pessoa, não cobra. E eu te pergunto, alguém não faz um serviço que você pague? O que você faz? Você deixa passar quieto ou você vai e fica em cima do cara e cobra até resolver a parada que você já pagou? Começa por aí, tá? Voltando a falar um pouquinho de filosofia, porque filosofia é vida. Filosofia estuda sobre a vida. Né? Como a gente vai viver numa sociedade pacífica, sendo que a mesma ela é completamente utilitarista e materialista. Considera as pessoas como objeto, literal. Você acha que o seu patrão lá da sua indústria, ele está preocupado com você? Ele sabe se é com as dificuldades que você vive na sua vida, os problemas que você precisa de ajuda, né? Se você está bem ou não, se você quer ir trabalhar ou não também. Às vezes o cara não quer trabalhar, porra. Às vezes o cara não está bem para trabalhar, vai para casa. Isso é ser humano, isso é ser humano. É deixar de ser zumbi, é deixar de ser robô. É voltar a ser humano. Isso é humanidade. Coisas que muitos de vocês já perderam, cara. Aquela pequenininha. E para mudar o mundo, a gente não precisa de um super-herói, não, para salvar toda a humanidade. Um Jesus Cristo voltar na Terra. A gente só precisa de uma lágrima de cada pessoa do mundo. Uma lágrima de humanidade. Igual o Dragon Ball, que essa lágrima cai da pessoa, sobe e vai lá pra Genkidama do Goku, pro Goku acabar com o mal. Cara, é isso, velho. No final das contas, não vai ser o Goku que vai ganhar a guerra. No final das contas, todos nós empurramos a Genkidama pra matar o mal. Todos nós soltamos a nossa lágrima pra fortalecer a Genkidama. Mas é o que eu volto a falar, nós terceirizamos. E para uma sociedade utilitarista e principalmente materialista, é comum você considerar jovens objetos de estupro. Não concorda? Até porque não são só adultos que são escravizados. Não sei se vocês já repararam nisso. Né? Não é só adulto que é escravo, não. Criança também é. E aí que dói, né? Talvez às vezes um pai não é capaz de mudar a vida por si, mas muitas das vezes é capaz de querer mudar a vida pelo seu filho. Ora. Então, é um grande problema filosófico na sociedade, de educação mesmo, de conhecimento mesmo. Eu estava assistindo a série, acabei de terminar aqui a primeira temporada, agora mesmo, terminei e fui gravar. Wandinha, cara, porra, que série boa, mano. Tava mó... infanto juvenil, pá, tal, né? Tem umas ideias legais, mas, mano, será mesmo que eles vão vender da forma correta a filosofia que eles querem propor? E sim, cara. E sim, entendeu? Um pouco do que a Wandinha nos ensina é um pouco de que outras séries ali tentam nos mostrar, né? Tipo, Peaky Blinders eu não cheguei a assistir, mas todo hype e tal, a gente acaba adquirindo uma coisa ou outra, né? Porra, cínico, né? Um cinismo ali na fita, né? Tu pega ali, por exemplo,
O Sandman, que acabou de lançar também, né? Recentemente, assim, né? Mesma coisa, cara. O Deus dos Sonhos lá, um baita cínico. Você quer pegar ali também o Wandinha? Porra, né? A própria Wandinha, né? É a cínica em pessoa, né, cara? Ela até amolece um pouco o coraçãozinho dela no final, mas você até fica pensando, pô, será que ela tá amolecendo o coração dela ou será que é a atriz que tá perdendo um pouco esse cinismo, né? Do personagem. Não, não, é o coraçãozinho vai amolecendo um pouco mesmo. Mas assim, o que eu posso dizer para os jovens que sofreram qualquer coisa disso e até mesmo aqueles que eventualmente, né, se expõem mesmo, né, e coitados, cresceram neste meio, né, eles não têm discernimento, já cresceram do meio, não tem discernimento, o que você acha que vai acontecer, cara? Uma sociedade utilitarista e materialista. Não é só adulto que é escravizado. Aprendam isso. Uma sociedade que vangloria o mundo material, que nem você que está assistindo aqui, você mesmo, que quer viajar para a Europa no final do ano, você que quer comprar sua casinha dos sonhos, você que quer comprar aquele carrinho maravilhoso, você mesmo. Ou até mesmo você que tá preocupado com as contas de casa, só vive trabalhando pelas contas, pela energia elétrica, pelos aluguel, pelos mercados da vida. Você. Se para você é mais satisfatório você pingar o salário no final do mês e você se sentir feliz com isso do que o mês inteiro você está sendo feliz, parabéns, bem-vindo ao materialismo, bem-vindo ao utilitarismo, você é um robô, você é um zumbi. Eu já dizia uma frase filosófica muito comum, muito importante, né, que é: a felicidade não está no destino, a felicidade está no caminho. Muita gente vai trabalhar o mês inteiro para ganhar 10 mil por mês e vai considerar isso, muitos vão considerar isso a melhor vida que um brasileiro poderia levar. Agora, enquanto por outro lado, outros recebem 2 mil reais por mês, mas fazem o que amam. E para falar a verdade, no final das contas, você vai perguntar quem é que está mais feliz. Se é o cara que trabalha, não faz o que gosta, ganha 10 mil por mês, ou o cara que faz o que gosta e ganha 2 mil. Ah, mas o cara não tem o carro do ouro. Ah, mas o cara não tem a melhor comida, o melhor. O cara não leva a mulher pro restaurante, cara. Irmão, papo reto mesmo. Se eu quero surpreender a minha mulher, eu pego ali uma alface, um pepino, um tomate, umas paradas, um limão, umas paradas para temperar, entendeu? Um cheiro verde, entendeu? Vou lá, faço, cozinho, corto. Nem precisa cozinhar, né? Lavo, misturo tudo. Falo, amor, vamos comer. Eu fiz com o maior amor do mundo para você. Você vai comer muita comida por aí, feita por gente muito foda, que não vai ter nem a pitadinha de amor que você mesmo poderia fazer para sua mulher. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Se a gente não aprender a dar valor para nós mesmos, eu lhe pergunto quem é que vai dar valor para a gente? Se você quer esperar com que a sociedade dê valor para você, que a sociedade te precifique, você já está perdido. E isso vindo de alguém que foi estuprado. Você está perdido. Você não quer que as pessoas considerem umas as outras objetos? Você primeiro tem que ensinar elas a não se considerarem objetos. Você tem que primeiro ensinar elas a se respeitar. Quem se respeita, respeita o próximo. Quem se ama, ama o próximo. Então, primeiro é você. Primeiro aprenda a se amar. Primeiro se eduque. Primeiro se respeite. E aí sim você vai estar condizente para viver em sociedade. Fora disso, é impossível. E aí volta-se ao culpado. Tá? Não aos pais. Os pais eventualmente são até vítimas, porque eles já são robôs, já são zumbis. Filhinho de zumbi, zumbi é. Filhinho de robô, robô é. Entendeu?
Os pais, infelizmente, nascem nesse meio também. Às vezes foram vítimas também quando eram jovens, cresceram neste meio e hoje estão aí, né, sendo abusados pelas empresas, pelos empresários, capitalistas, pelos políticos, por qualquer um que estiver disposto a pisar teu pé na rua, para quem não sabe se proteger, para quem não sabe ter discernimento. Né? Então, mas sim, você pode ter certeza, o que mais tem é adulto aí sem discernimento, o que mais tem é adulto aí sem critério. Né? Grande parte do que eu estou fazendo aqui agora é para isso. É mais, na verdade, até para orientar, acabar, né, muito mais gente velha do que muito mais gente jovem. Não que os jovens não sejam a grande vítima na história, mas a questão é o que tem de adulto que não sabe dessas coisas que eu estou falando e que tem de jovem também que às vezes não sabe, mas os jovens propriamente, muito deles vão ouvir uma coisa dessa, sei lá, não vão entender de primeira. Às vezes um garoto ali de 10 anos vai ver isso aí e não vai entender nada. Né? Um garoto ali de 14 talvez já tenha algum que ali na vida de conhecimento, ou talvez já consiga entender alguma coisa. Um de 18 ali vai falar, pô, realmente, isso aí, esse cara tem razão. Os caras de 25 falam, nossa, vamos fazer uma revolução. Os caras de 30, 40 falam, meu irmão, caralho, nem eu vi que eu tava dormindo nessa fita aí, cara, eu tava cego. Entendeu? E aí a gente começa a mudar a nossa sociedade. Nossa, mas você é positivista, né? Mas você é, sei lá, revolucionário, né? Mas você quer fazer uma rebelião, né? É isso mesmo. Olha aí, você acha que eu sou louco ou você acha que o mundo é louco? Bem, o que eu falei aqui o que eu vou falar aqui agora pode perturbar algumas pessoas, tá? Vamos lá, assim que é. É mais importante se avisar quando você vai falar algo perturbador do que, né, você falar no início e depois você sair jogando um monte de coisa involuntária, né? Isso não ajuda. Né? Melhor você concatenar, né? Você vai chegar lá naquela parte, gente, alerta de gatilho, alerta de papo pesado, papo grosso. Não quer pular, não tá pronto para assistir agora, né? Espera um pouquinho. Se bem que também não é nem se comparado ao que o Felca falou, mas tudo bem. Cara, quando eu era jovem, eu comecei a meus 12 anos de idade, em 2012. Então faço umas continhas. Cara, eu comecei a fazer meu canal no YouTube, né? E eu trabalhei na internet ali até os meus 15 anos ali, né? Perto de 2016, 15 anos ali, uns 4 anos ali no YouTube, fortemente. E cara, o que eu ouvi na minha vida, mesmo que eu não tinha tido sucesso, mas eu tinha uma interação muito forte com meus fãs, com a minha comunidade, com meus seguidores, com meus inscritos, sei lá, eu não gosto muito dessas tecnologias, mas tudo bem. Cara, o que eu ouvi de jovens, crianças, que vieram até mim para se abrir, e aí falar coisas que acontecem em casa, coisas que acontecem com os pais, coisas que acontecem com os fulano de tal, coisas que não sei o que, e nossa, cara, você fica louco. Eu vou te garantir, juro pra você. As coisas que eu ouvi dos jovens quando eu era criança, eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Porque às vezes o máximo que a gente pode fazer para essas pessoas é sofrer junto com elas. Entendeu? Ainda mais vindo de um jovem que nem eu na época, que não é hoje eu que posso aconselhar as pessoas como eu estou fazendo aqui agora. Mas quando eu era jovem, eu não tinha conhecimento suficiente para ajudar um outro jovem, uma outra criança. Pô, eu tinha 14 anos, gravava vídeo na internet, 14, 13, 12. Você acha que meu público era quem? Era um moleque de 12, 13, 14 anos. Moleque de 10, 11, né, 9 e tal. Tá, né? Então, assim, o que eu vi desses jovens, cara, de cada calamidade, de cada coisa da internet, era assim, tinha no meu Skype, assim, tinha umas 600 mensagens, assim. E grande maioria, grande parte delas ali eram jovens mesmo que com problemas e dificuldades, né? Poucas foram as vezes que as pessoas realmente vinham falar comigo pra só falar, jogar, bater papo, né? Tipo, coisas positivas, né? Sim, eu acho que eu diria até que metade assim, das pessoas que vieram falar comigo naquela época eram para se abrir de problemas sérios. É porque eu lidava um pouco com isso, né, na internet. Eu tinha séries que eram gordos em ação, né, gordos da depressão, né? Eu brincava com esse negócio de
esses estereótipos, esse negócio de bullying, né? Se pegar lá minhas próprias páginas ali da minha rede social, minha logo é um DG, né? Um DG 3D com o chapéuzinho do Tio Sam, né? Tem um panda ali no banner ali. Tudo isso são simbologias, né? Para justamente tentar se aproximar dessas pessoas que acabam eventualmente sofrendo por isso. E eu sei, também grande parte, não é nem pelas referências que eu fazia, mas grande parte é pelo cinismo que eu trazia. Né? O meu olhar cínico para a parada. Né? Às vezes falar um monte de palavrão, merda e tal, mas de forma sarcástica, de forma sátira, de forma cínica. Né? Às vezes falar coisas pesadas, mas escandalizar de uma maneira, né, como a Wandinha faz, né? Tipo, pô, aconteceu uma morte ali, sei o quê, ela brinca com essa questão, sabe? Então, assim, isso é legal porque faz com que o jovem se sinta no lugar de ter voz e poder falar certas coisas. Porque muitas vezes na escola, na casa, com os pais, muitas vezes na própria sociedade, ele não tem espaço de voz para poder conversar sobre essas coisas com as pessoas. Né? Por isso que a terapia, às vezes a psicologia ajuda, mas também não é inerente, não pode ser inerente à psicologia resolver isso. Isso tem que ser algo da sociedade, algo comum, algo do dia a dia. Né? Qualquer um na rua pode ser um professor, né? Pode educar, pode ensinar alguém. Não. E às vezes, muitas das vezes, a gente não ensina falando, a gente ensina com exemplo. Se você, ser humano, não jogar o lixinho no chão, as pessoas vão reparar. As pessoas vão reparar. E se um jovem repara que você não joga um lixo no chão e se educa e começa a não jogar lixo no chão, parabéns, você ganhou, você venceu. E o cinismo é o pai do exemplo. O cinismo é o pai do exemplo. Me explica o que é cinismo. Assim, eu numa frase eu diria, cinismo é você ser quem você é, independente invariavelmente das consequências. Seja quem você é. Foda-se o resto. Ah, mas fulaninho de tal não gosta de mim. Dane-se. Ah, mas aquilo, se eu fizer isso, aquilo lá, eu vou ter que pagar aquela consequência. Mas isso tá batendo dentro do seu coração? Isso é você falando? Então faça. Entendeu? Ah, não, mas a minha mãe falou para não fazer aquilo lá. Falou, cara, mas você dentro do seu coração, você quer fazer, você sente que você precisa fazer, vai lá e faz, velho. Entendeu? Cinismo é isso. Você não vai viver, é não viver, né, como num rio sendo levado. Né? Você pode ser levado pelo rio, mas aprenda a conduzir. Você não precisa deixar Deus arar a vida. Você pode aprender a conduzir. E o mastro e a condução é o cinismo. Por que eu diria isso? Porque o cinismo nele é uma filosofia de vida. Como qualquer outras diversas filosofias de vida que existem, ele é prática. E, inclusive, ele se aprende a partir da prática. Se você eventualmente não consome, vamos supor, botar exemplo aqui, né? Porque cinismo é exemplo. Wandinha, Sandman, né? Peaky Blinders, um exemplo, né? Se você não consome certos conteúdos que têm esse viés cínico, você não consegue manter o seu cinismo ali. Cinismo é você ser um tanto quanto um pouquinho de ceticismo ali, né? Não, nem ceticismo, um pouquinho de. O que seria a palavra ideal para definir? Eu falo que definir cinismo é muito complexo. Seria você ser um pouquinho foda-se com as coisas. Acho que a palavra correta é isso. Foda-se, cara. Não. Você sabe que você passa numa criança passando fome. Você sabe que está passando fome. Você sabe que é errado. Você se até acata com isso, mas você não deixa levar para tua mente. Tu sente no teu peito, dói. Teu peito dói. Mas aqui a tua cabeça está em paz. Por quê? Porque você sabe que não está no teu limite do que você pode fazer. Você sabe os seus limites do que você pode fazer. Então, se você reconhece os limites, né, você não se cobra, você não se perturba por essas coisas, para as circunstâncias que o mundo lhe impõe. Porque você reconhece os limites. Então você vai lá, chega lá, né, vai ver uma criança passando fome e fala, pô, dói, machuca, mas infelizmente eu tô zerado do bolso, velho. Tô sem nada, não tem o que fazer. Entendeu? Posso ali, sei lá, dar um conselho, dar um abraço, às vezes, né, que às vezes até isso mesmo que um jovem precisa, sabe, de um pouquinho de fé, né, na humanidade, é um pouco bom, às vezes, um pouquinho de humanidade, um pouquinho, uma lágrimazinha de humanidade muda o mundo. Entendeu? Talvez um pouquinho disso, né? Mas o cinismo, ele justamente nos ensina a como viver na sociedade. Né? E você pega, e o cinismo, ele é o futuro
da sociedade que a gente vive, ainda mais moderna, entende? Porque com acesso de tantas informações que a gente recebe, se a gente não tem um quê de cinismo para a gente simplesmente lavar todas essas informações e pegar realmente aquilo ali que é importante para você, cara, tá ferrado. Não. Eu poderia até chamar isso de discernimento. Cria discernimento, tá? Mas às vezes você vender o cinismo acaba sendo até um pouco mais fácil do que ensinar yin yang, né, para uma pessoa, né? Ensinar o que é discernimento, ensinar critério, né? Ensinar a dualidade, os opostos, né? Às vezes você tem que ser algo mais prático, tem que ser algo mais exemplar, tem que ser algum exemplar, não, tem que ser algum exemplo, né? Então, e aí que entra o cinismo, né? Porque o cinismo ele vai te colocar em prioridade. Você é prioridade. E você é prioridade até mesmo para você mesmo. Porque você é um objeto de si próprio, você acaba se auto-abusando. Olha só. Você acha que é só os adultos que se abusam? Ou você acha que é só a sociedade que te abusa, os outros que te abusam? Não, cara. Você se abusa e você nem percebe. Quer dar um bom exemplo disso? Pega as pessoas que usam drogas, pessoas que são viciadas em um monte de coisa, né? Pessoas que lhe fazem mal porque ela não sabe separar o sentimento, o corpo, o espiritual, o corpo da mente. Entendeu? Você tem que controlar sua mente, a sua mente tem que ser impenetrável, invariavelmente das circunstâncias. Cinismo. Eu vou fazer isso aqui, daqui a pouco vão achar que eu sou Illuminati, tá? Não, mas eu não sou, né? Então, assim, o cinismo ele nos ajuda nisso, sabe? Ele é uma forma de ensinar conceitos complexos de filosofia para as pessoas de uma maneira exemplo. Como a Wandinha. Aí, velho. Tu sai da série, tu já pega a energia. Então bora. O mundo é isso aí mesmo. Né, cara, as coisas são ruins, mas eu sou mais forte. Não é porque eu vou levar um tiro, eu vou olhar pro negócio, pegar... Cinismo. Cínico é aquele que vai estar numa festa e aí começa a rolar um tiroteio. Pá. O que acontece? Todo mundo sai correndo, meu parceiro. Todo mundo sai correndo, atropelando um outro. O cara tá beijando lá. Sai daqui, sua piranha. Corre, negado. Pessoas. Comum. Vamos botar assim. Agora, e o cínico? Bem, cínico. O cínico. Olhar, observar. Tá rolando um tiroteio. Vou me retirar. Vai embora. Primeiro porque quem é cínico não tem medo da morte. Começa por aí. Grande parte do que o cinismo nos ensina é não temer a morte. Vale referenciar a todos, né, em relação a isso, o Diógenes, né, para mim o meu pai da filosofia, né, particular, tá, gente? O meu papai da filosofia, não vai me botar outro, né? Não, é meu papai também. É o meu, mano. Isso aqui é particular meu. Vai pegar o teu filósofo, mano. O meu é esse. Entendeu? Pega o Diógenes, pô. Pega lá milhares de exemplos que ele tem da vida dele, pô. Entendeu? Que você vai entender e estudar um pouco, você vai compreender o que eu tô querendo dizer. Às vezes entender e aprender certos conceitos de filosofia, ou até espirituais, tá muito complexo. Educar um jovem a ter discernimento e critério, cara, na moral, às vezes você vai ter que botar o jovem, que nem naquele filme do Kingsman, né? Que no final ele tem que... né, ele cuida do cachorrinho, né? O treinamento inteiro dele fica lá 4 meses cuidando do cachorrinho, bonitinho, ele tem um amor, afeto pelo cachorro, brinca com o cachorro e tal. Aí no último teste final pro cara se tornar um Kingsman, o cara pega uma pistola, né? O cara pega uma pistola e fala... o cara pega a pistola... Você vai ter que matar seu cachorro, cara! Você vai ter que matar seu cachorro, cara! Pra você entrar aqui. Se você não matar teu cachorro, tu não entra! Aí sabe o que os caras fazem? Os caras vão lá e mata. Aí eu te pergunto,
Ué, mas cadê o critério? Ué, mas cadê o discernimento? Ué, mas cadê o cinismo? Você ser quem você é invariavelmente das circunstâncias. Cinismo. Entendeu? Não ter medo, cara. Não ter medo. Ah, é? Vou ter que matar meu cachorro, é? Então tá bom. Vamos lá, DG. Bora! Vamos lá. Tchau, bora lá. Meu pai, bora lá. Porra. É isso, mano. Vou pegar meu cachorro e eu vou embora. Não vou matar meu cachorro, cara. Não concordo, não acho certo. Só porque alguém mandou eu vou fazer? Tem educação não? Não estudou? Não é ser humano não? Cadê tua humanidade? Porque se você me disser, se você me convencer que matar um cachorro é um ato humano, aí a gente continua a conversa. Agora essa parte aqui agora vai ficar séria, cara. Vai ficar quente. Eu já fui influenciador. Trabalhei 4 anos como influenciador na internet. Trabalho com internet, tecnologia, minha vida inteira. E mais tarde vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Vocês verem minhas credenciais. Brincando, né? Cara, os influenciadores têm culpa. E tem muita culpa nisso. Por quê? Porque eles passam pano todos os dias para pedófilos. Todos os dias. E não só para pedófilo, não. Mas para criança sendo abusada. Todos os dias esses influenciadores que vocês tanto aplaudem, tanto pagam pau, eles passam pano para esses caras. Aí você me pergunta, ué, mas por quê? Mas por que eles passam pano? Porque primeiro porque eles sabem. Começam por aí. Eles trabalham na rede social, eles trabalham no Facebook, eles trabalham na Meta, eles trabalham no YouTube, eles trabalham no Instagram, eles trabalham no TikTok. Mas se responsabilizar pelo que os jovens, os fãs deles fazem nas redes, eles não se responsabilizam? Nossa, mas que baita profissional vocês são. É de levantar e bater palma em pé. Eu, em 2012, 2013, 14, com 14 anos de idade, recebi um monte de mensagem todos os dias de jovens sendo abusados e muito mais outras coisas que acontecem. Eu ajudava. Na medida do possível eu ajudava. Como que você ajudava? Eu chorava junto com o cara, brother. Eu ia lá com o meu fã e chorava junto com ele. Às vezes é só isso que a gente pode fazer. Não tem nem palavras para tentar ajudar o cara. Então falar o quê? Vai entrar na justiça contra o teu pai? Um moleque? Com um advogado? É foda, né, mano? Então você vai lá, né, vai dar uma palavra uma palavra positiva, tal, uma motivação, tal, mas no final das contas só precisa de um abraço, velho. Só precisa de alguém que chore junto com ele, alguém que tem empatia, alguém que tem amor, compaixão, cara. Alguém que. Compaixão é isso, velho. Tem que ter compaixão. Eu lhe pergunto, né? Eu tô percebendo que eu comecei com o cabelo armado nesse vídeo aqui, agora o cara tá tudo organizado, né, cara? É louco, né? Quando o assunto é quente, né, velho? Você vai longe, né, mano? Cara, às vezes é um pouco assim que a gente tem que lidar a situação. Até com um certo tom de leveza, cara. Porque se tu colocar num balaio, como se fosse assim, é agora ou nunca, isso aqui tá acontecendo agora como se fosse rolou um crime ali na esquina, tá rolando tiroteio na esquina, tem que resolver, tem que chamar a polícia. Não, cara, essas coisas acontecem há milhares de anos, velho. Vamos ser homens, vamos aturar a situação como é real, mano. O ser humano é escravizado, índio foi escravizado, africano foi escravizado, e nós é índio, nós é africano, e esses mesmos povos que nos escravizaram ainda nos consideram hoje escravos. Vamos elevar o assunto. Estão se escondendo por quê? Tô com medo? Tô com medo de falar a verdade? Tô com medo de falar para um jovem que as pessoas não abraçam árvores na rua, as pessoas não dão carinho nas plantas da rua, as pessoas não estão nem aí para a natureza porque mataram seus povos originais, entregaram esse lixo aí dessa cultura que vocês trouxeram com vocês? É isso?
Isso vocês não querem falar. Isso vocês são os maiores negligentes. E falar que, mas ele não sabe, coitadinho. Ele não sabe. Ele é vítima. Ele é vítima. Entendeu? Ele é vítima, ele não sabe. Aí vai ficar, coitadinho. Ele não sabe o que faz, coitadinho. Pelo amor de Deus, vocês estão batendo, vocês estão apalmando a cabeça de gente que tá cometendo crime, velho. Você não fazer nada em relação às injustiças que acontecem no seu quintal é culpa sua. Uma criança que é estuprada, toda criança que é estuprada é culpa nossa. Que não nos responsabilizamos em criar uma sociedade justa. Em que passamos pelas ruas e somos negligentes com relação à nossa própria história. Porque a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que a gente anda hoje na cidade, não tem uma florzinha de grama saindo, uma florzinha de grama, de planta saindo do chão. Tudo cimentado, tudo pedra. A gente mora numa cidade de pedra. A gente mora em cidade de pedra. Antigamente o povo vivia no meio de um oásis, irmão. Hoje a gente vive numa cidade de pedra. Quer ensinar um jovem a não ser estuprado? Ensina pra ele isso. Que a gente vive em cidade de pedra. Antigamente, em 500 anos atrás, antes desses europeus chegarem, a gente vivia em um oásis. O mundo inteiro queria vir aqui para tirar umas férias. Se é que vocês acreditam que realmente o Brasil foi descoberto em 1500. Tendo até provas que Salomão já sabia do conhecimento, né? Já sabia das Américas. Uau! Salomão, o homem que sabe tudo, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo. Não, ele não sabia não. Irmão, ele planejou, Salomão planejou as conquistas, a colonização das Américas, a escravização das Américas. Aquilo que foi causa de gerar a maior riqueza da história da humanidade. Nada nunca na história da humanidade gerou tanto dinheiro quanto escravidão do povo, escravidão de gente inocente, quanto a escravidão do meu povo. Nada nunca nesse mundo gerou tanta riqueza quanto a escravidão que os europeus criaram. O mercado, o comércio de escravidão que eles criaram. Que não é escravidão de prisioneiro de guerra, não. É chegar num povo, falar, vocês são nada, agora vocês são meu. Vocês são burro, vocês não sabem falar, vocês não sabem pensar, vocês não sabem agir. Vem aqui, vem. Vem aqui que eu te ensino. Vem aqui pro papai. Pronto, papai. Papai cuida de você. Papai cuida de você. Vocês acreditam nisso. Parabéns. Vocês são os caras mais intelectuais do mundo. Realmente, Salomão sabia de alguma coisa. Sabe. Sabe o que ele sabe? Para alguém ter conhecimento, todo o conhecimento do mundo, uma coisa é certa. Ele teve que roubar o conhecimento dos outros. Não se tem como ter toda a sabedoria do mundo sem roubar a sabedoria dos outros. Até porque nem toda, ou melhor, grande parte da sabedoria que as pessoas têm, elas não falam. Então o que eles fizeram? Doutrinação, manipulação, controle, ilusão, doutrinação. Botaram, esse cara roubou o conhecimento de todo mundo, colocou e criou toda uma estrutura de manipulação em massa do intelecto humano. Uau. Isso foi o que eu não falo. Isso aqui você só vai ouvir falar aqui. Isso aqui é só comigo. Entendeu? Mas vamos dar continuidade ao assunto, senão a gente vai terminar isso aqui. Vai ficar mais do que o vídeo do Fel, cara.
50 minutinhos. Agora vamos lá, né? Vamos pegar um jovem desses aí que eventualmente acabam se expondo na internet, invariavelmente, independentemente das circunstâncias que essa criança viva, né? Você acha realmente, cara, que... Porra, num caso público, que nem muitos casos aí, né? Que todo mundo sabe, tá todo mundo vendo, tá todo mundo discutindo sobre... Tá na cara de todo mundo, velho. Cara, eu te pergunto com toda humildade, não preciso nem olhar meu script aqui, porque isso aqui é tão óbvio, velho. Cara, eu não tô pedindo pra vocês fazerem um ministério do jovem, do controle, da seguridade do jovem nas redes sociais. Não, mano, não precisa criar um ministério pra isso não, cara. Os casos é público, velho. Todo mundo tá vendo, um caso grande, milhares de pessoas, velho. Cadê a Polícia Federal numa porra dessa? Pra investigar esse jovem. Não é criar um ministério só pra, focado nisso, não. Cadê a Polícia Federal, cara? Pra prender quem é responsável, investigar. Cara, tem casos aí de jovens aí que eu não desconheço, né? Desconheço grande parte, mas a vida inteira, velho. Sendo assediado pelo próprio pai, cara. Nas redes e publicamente. Cadê a Polícia Federal pra prender esses caras, meu irmão? E tem que ser Polícia Federal mesmo, porque é caso de federal mesmo. É caso para ser emblemático e levar para toda a sociedade, para toda uma nação. Para todo mundo ver lá, caraca, olha lá a Polícia Federal prendendo não sei quem lá. Gente, acorda! Mas, bem, né, vamos... Nem de tudo é ruim, né? Nem de tudo são males, né? E voltando a um pouco do assunto em relação às redes sociais, os smartphones, né? A gente pode até falar um pouquinho, sabe? Passar um pouco assim. Mas tem que ter, cara, uma conscientização pelo uso de smartphones. Tem que ter uma conscientização pelo uso das redes sociais. Rede social não é lugar de jovem, não é lugar de criança. Se um adulto que é um adulto que tem 30, 40 anos já fica lá viciado, que nem cocaína em celular, mano, tu vai dar um celular, uma ferramenta dessa pra um jovem, cara, de 5, 10, 15 anos, mano. É que nem dar Coca-Cola pro filho. Que nem dar cocaína pro filho. Você tá viciando o moleque em açúcar. Você tá viciando o moleque em celular. E pior, muitos desses jovens que vão usar um celular não vão ficar só lá 15 horas no celular por dia, não. Vão ficar lá... Aonde, né? Vão ficar lá aonde? Essa é a pergunta, né, cara? Vão ficar lá nas redes sociais, cara. Grande parte das redes sociais. E o que criança faz em redes sociais, velho? Se não ser um anotado na testa, assim, me abruse. Se aproveite de mim. Porque qualquer pedófilo pode adicionar seu filho na rede social e começar a bater conversa com o cara, velho. Com ele, porra. E essa mensagem aqui não é só para os pais, não. É para os influenciadores. Os influenciadores têm grande culpa nisso. Porque hiperestimula o jovem a querer usar as redes, a querer usar os smartphones. Mas não conscientiza. Não ensina, não educa. Usa, mas usa com sabedoria, usa com consciência. Tem limite. Saiba o que você vai usar. Não vai usar uma criança, não vai ficar usando celular para ficar em rede social. Ficar paparecando na internet, o que caceta. Vai usar a rede social para ver vídeos, videoaulas, para ver podcasts, para jogar videogame no computador, até no celular. Pra bater papo ali no Discord com os amigos. Beleza, cara. Mas conscientiza, velho. Porque se você não faz isso, você acha que esses garotos vão cair aonde, mano? Cair de paraquedas. Aonde caiu, ficou. É igual os Battleground da vida. É igual os Free Fire da vida aí. É igual os PUBG da vida aí. É igual sei lá, mano. Essas merda aí. Cai de paraquedas nas redes sociais. Cai de paraquedas na internet. Cai de paraquedas com a tecnologia, com o celular, mano.
sem mínima instrução. Algo que é tão importante quanto uma máquina, uma ferramenta que ganhou a Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, por Alan Turing. Dá uma faca para uma criança e vê o que acontece depois. Uma bem afiada. Eu quero ver se ele não vai se cortar. Ah, não. Mas aí é culpa dos pais. Os pais. Que os pais, mano? É culpa dos influenciadores, porque eles são profissionais, cara. Eu trabalho com isso, fui influenciador durante 5 anos da minha vida. Trabalho com internet minha vida toda. Eu trabalho com tecnologia desde que eu acho que eu não sabia nem limpar a bunda, mas eu sabia usar a tecnologia, cara. Nós somos profissionais da tecnologia. Nós somos profissionais da influência, somos profissionais da internet. Nós temos obrigação de assegurar os jovens nas redes sociais, os jovens na internet. Assegurar, porque quem tá lá é gente, porra. Quem sabe o que o jovem faz é nós que tá lá, não é o pai que tá no trabalho. O moleque não tá vendo o pai na TV, não, ele tá vendo você, cara. E o que você ensina para esses jovens? Você fala para eles, olha, tem um botãozinho ali na configuração do celular que você vê as horas que você usa por dia. Você sabia disso? Um botãozinho no celular que mostra quantas horas você usou por dia e todas as semanas. Uau! Aí o cara vai ver lá, que nem eu fui entrar lá no celular do meu irmão. O quê? 15 horas! 15 horas de celular, cara! Tu não faz mais nada na vida. Não estuda, não tem escola, não, porra. Não joga mais no computador, não. Sei lá, não desenha, não brinca mais, não faz mais nada. Fica 15 horas na tela de um celular. Nem lê livro, lê. E aí eu mostrei pra ele o botãozinho, né? Ele, uau, eu nem sabia que isso existia. Inocentes, cara, caíram de paraquedas nesse mundo. E quem já estava aqui antes de chegarem eles? Se não somos nós, que fazemos parte da primeira geração de youtubers, porra. E com muito orgulho. Não, mas beleza, então assim, ninguém mais vai usar a rede social, ninguém vai mais usar a internet, ninguém vai mais usar o computador, bloqueia tudo, cancela, quebra, joga tudo no camburão e, meu irmão, joga tudo no lixão e bota fogo, né? Não, cara, é ensinar a usar, meu irmão. É ensinar a usar. Meu pai, o maior ensinamento que meu pai me deu na vida foi esse. Meu pai me deu um computador de presente pela primeira vez que eu ganhei um computador. Isso em 2010, sei lá. Que computador era uma parada, né? Chegou lá e me deu um computador, cara. E eu assim, minha cara. Meu sonho, né? E aí chegou pra mim e falou, filho, isso daqui é uma ferramenta de trabalho. Só falou isso. Só falar mais nada. Eu, já ganhei um computador de graça, né, mano? Beleza. O que é? Ferramenta de trabalho? Então, beleza, vou trabalhar, né? Vou trabalhar com isso aqui, né? Se isso é ferramenta de trabalho, vou lá utilizar isso aqui pra trabalhar, né? Mensagens. E assim foi, cara. Meu pai deu o PC, eu abri o PC, abri o Windows lá, fiquei assim, ó. O que eu faço? Bem, todos os jovens da minha época, né? Queriam jogar no computador, né? CS, Age of Empires, Dota e tal. Todo mundo queria jogar, né? O sonho de todo mundo é ter um PC pra jogar. Não era na minha época. Criança, 12 anos, 10 anos de idade, jogar, né? Mas meu pai falou pra trabalhar, né? Que coisa esquisita, né? Cara, só sei que nessa mesma época aí, mesmo período, meu pai chegava pra mim e falava, filho, ó, eu tenho 10 reais aqui pra comprar alguma
coisinha na feirinha ali, né? Que você quiser, né? Porque na feira daquela época, né? Tinha de tudo, né? E principalmente, né? CD pirata, né? Assim, se assustem não, jovens. Não se assustem não, jovens. CD pirata, né? Tinha CD pirata de tudo, né, cara? E, obviamente, um jovem da minha idade vai querer comprar jogos, né? Vão comprar jogos lá pra jogar, né? Cara, eu chegava pro meu pai e falava, pai, eu quero que você me compre 3 CDzinhos, porque era só 10 reais, tinha 3 CDzinhos de editores de vídeo. Editor de vídeo? Editor de vídeo, sei lá, compra uns After Effects, uns Premiere, uns... Na época lá que eu era mais fã de tudo, tava louco pra aprender, era o Pineapple Studio, né? Nossa, pouca gente conhece aqui. Cara, eu achava incrível o programa, grande parte do que eu aprendi a editar foi lá. Pineapple Studio. 15. Né? Porra, cara, que programinha bom. Entendeu? E foi isso, cara. Meu pai foi lá e comprou um CD pra mim, cara. E ali eu comecei a minha jornada. Comecei ali brincando no Paint, em design ali no Paint, no computador. Entendeu? Falava, aqui papai, olha o que eu fiz pra você. Olha o desenho que eu fiz pra você. Tipo, uma arte linda, cara, no Paint, linda. Ele fazia cada uma que eu fazia, ele ficava uma mais linda que a outra. Começava a fazer animação. Comecei a fazer animação 2D. Comecei a fazer animação 3D. Comecei a fazer jogo 2D. Comecei a fazer jogo 3D. Isso com 10, 11, 12 anos de idade. Comecei a aprender a editar vídeo. Comecei a aprender... É tanta coisa que até começar a pegar a lista aqui, peraí. Cara, virei youtuber. Com 12 anos comecei a virar youtuber. Né? Virei youtubers. Aprendi a fazer sites. Comecei a desenvolver sites. Né? E, cara, e daí vai. Entendeu? Então, assim, o que eu quero ensinar pra vocês, cara, é justamente isso, velho. Você quer dar um celular, você quer dar um computador, tal, para um jovem. Cara, conscientiza. Educa. Dá um caminho. Um jovem, velho, se você mostrar o lugar certo pra ele ir, ele vai, cara. Você acha que eu poderia ter ficado só lá fritando nos jogos, mano? Ah, não, porque fui lá e fui desenvolver uma parada. Fui fazer uma parada nas cabeças. Entendeu? E ali eu comecei a minha jornada tecnológica, que me formou até hoje. Depois disso, eu abri mais de 10 empresas, mais de 10 empreendimentos que eu fiz, todos eles na área digital. Desde canal de YouTube, desde time de esportes, desde agência digital, desde startup de tecnologia e agora uma fintech social que eu criei. Não é para dar computador para um filho? Não, é para dar, mas é para fazer igual meu pai fez. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. É ter educação tecnológica. E aí é só uma única palavrinha. Me levou embora. Eu fiz tanta coisa, cara. A partir disso. Então, o que eu posso ajudar vocês aí e nesse assunto polêmico que envolve vários aspectos da sociedade, né? Mas eu, por ser um profissional da tecnologia, eu por ser é minha obrigação de vir aqui. E eu convido a todos os profissionais da tecnologia, todos os profissionais de internet, todos os profissionais de redes sociais, de balelinha. Meu irmão, se comprometa a ser um profissional, velho. Seja um profissional. Trate as redes, trate a internet como algo profissional. Você não quer que seus inscritos, seus fãs, quem que seja abusado na internet. Então ajuda, velho, conscientiza. Isso vem desde pequenininho. É nos vídeos de game. É nos vídeos de game lá de 10 anos, os moleques com 10 anos vendo vídeo de game. É conscientizar sobre essas coisas. É falar sobre essas coisas. Por que os meus fãs eram muito fãs de mim, né? Porque eles eram muito... Tipo, tinha 1000 inscritos, 600 mensagens no Skype, tá ligado? Nossa, mano, muita gente, cara. Batia papo com um monte de gente. Por quê? Porque tinha essa interatividade gigantesca com meus fãs. Amizade mesmo. Assim, proximidade, peito no peito. Porque eu era boca aberta pra falar as coisas. Não tinha medo. Falava das coisas mesmo, coisa ruim mesmo, coisa que ninguém gosta de falar, eu falava.
Não ficava limitado ao politicamente correto, não. Estourava a linha do politicamente correto. Batia na porta dos limites do que se pode falar na internet. Você pode falar qualquer coisa na internet. A questão é como falar. Se você sabe como falar, você fala até sobre o que o monarca se lascou. Entendeu? Então, essa é a minha colaboração e fica esse meu convite aí a todos os profissionais da tecnologia e da influência das redes sociais e por aí vai. Sejamos profissionais, vai. Você sabe das paradas. O pai da criança não. A escola não. A criança não. Você sabe. Então, seja responsável. Se comprometa a criar um ambiente seguro, principalmente para os jovens na internet. Bem, agora para concluir, mais do que já concluí, né? Eu quero fazer 2 frasezinhas aqui para finalizar. Chave de ouro. A guerra sempre começa com alguém atacando um inocente. O mal não é inerente ao ser humano. Ele é construído. Fiquem com essas palavrinhas para vocês, tá? Eu espero que vocês entendam. Que a guerra só começa quando alguém ataca um inocente. E a guerra no mundo um dia começou assim. O mal do mundo um dia começou assim. O mal não é inerente ao ser humano. Ele é construído. Ou seja, antes estávamos bem. Antes estávamos pelo bem. Até que alguém se impôs sobre o outro. Queria atacar-se alguém que era inocente. E aí começaram essas guerras. É o que o meu irmão me dizia. Foi a maior indagação que eu carreguei na minha vida durante mais de 10 anos sem saber uma resposta conclusiva. E eu vou dar aqui de bombejada pra vocês. Dá presta atenção. Meu irmão disse pra mim quando eu era criança. Ele falou: Juan, quem conta a história é quem ganha a guerra. Quem conta a história é quem ganha a guerra. Eu sempre carreguei isso comigo sem saber ter uma resposta conclusiva para isso. Né? Não era algo que eu concordava, eu não gostava de saber que quem conta a guerra é quem ganha, quem conta a história é quem ganha a guerra. Eu não gostei dessa ideia, mas eu tive que aceitar porque era verdade. Até que se passaram mais de 10 anos, 15 anos, e aí um dia, numa série chamada Rainhas Africanas da Netflix, me vem lá, no final do último episódio, ela responde essa questão. Então volta a indagação. A guerra, a história é contada por quem ganha a guerra. E aí vem essa resposta. Mas não podemos estudar a história apenas dos caçadores. Temos que também aprender a história das presas.